Deixa eu entrar aqui, eu vou ficar no celular, porque eu fico vendo os comentários das pessoas para poder te passar as perguntas, tá? Tá bom. A gente já está começando. Eu vou. Aqui já estamos ao vivo. Já tem 8 pessoas assistindo. O pessoal chega cedo aqui, né? Sabe que o Óbvio. Tranzé já está aqui com a gente. Prazer, já tá? Ah, que bom. Esse Olá a todos, carimba. sejam muito bem-vindos a essa live super Um abraço, especial prazer. que a gente vai fazer com o queridíssimo Dr. Felipe Félix da Central Carioca de Implante Coclear, que também é ligado ao Fundão, né? Hospital do Fundão, no Rio de Janeiro. É mesmo da UFRJ. E a gente vai falar de um assunto muito interessante, que é implante coclear em adultos, as possibilidades e indicações. Mas o Felipe preparou uma super live pra gente. Ele vai contar um pouquinho da história do implante coclear. Mas antes, gente, deixa eu permitir que ele se apresente, né? Para quem ainda não conhece. Essa pessoa maravilhosa. Por favor. Bom, Lac, Edu, obrigado pelo convite, estar aqui hoje. A gente já participou de vários eventos presenciais, né? E foram eventos para a gente aqui da Central Carioca, meu, do professor Chido, da Milo, Franzé. Sempre foi muito bom recebê-los aqui no Rio ou encontrá-los em São Paulo. E agora fazendo um evento online. A gente está brincando que a gente está se reinventando nessa pandemia. E acho que os eventos online acho que vão aproximar a gente de alguma forma também durante esse período. Então, o tema hoje é implante coclear em adulto. E eu conversei com a LAC sobre o que a gente poderia falar. Eu falei assim, poxa, a gente podia falar um pouquinho da história do implante coclear também. Porque muita gente não conhece de onde surgiu essa tecnologia, como surgiu. Foi nos Estados Unidos, foi na Austrália, foi na França, foi na Áustria, foi onde que foi que surgiu o implante coclear? Foi no Brasil? Será? E a gente pode discutir um pouco sobre isso. O que você acha, LAC? Eu acho maravilhoso. Então eu preparei uns slides só para a gente se guiar um pouquinho. Eu vou falando se você achar que isso é pouco, só para a gente introduzir o assunto. Depois a gente volta para as indicações de implante coclear em adulto. Eu acho que a gente pode começar a gente pode começar mostrando aquela apresentação maravilhosa, né? Olha só, a novidade para a gente transmitir essas apresentações, tá? Cada vez a gente traz mais novidades para vocês. E está conseguindo enxergar bem? Sim. Vocês estão conseguindo ver a tela? Sim, já está compartilhada. Então é só você apresentar para a gente. Bom, então vamos falar um pouquinho da história do implante coclear. Poucos slides, só para a gente mostrar um pouquinho como foi. Você vê que não é uma coisa que começou ontem, começou no século XIX, 1800 e alguma coisa. Esse conde, no final do século XVIII, desculpa, ele iniciou o interesse em estimular eletricamente o nervo auditivo. Ele pegava ouvidos de orelhas de pessoas que já tinham sido operadas, seja por tumor, por infecções, e que o nervo estava ali exposto, que estava tão danificada a orelha da pessoa que o nervo estava aparecendo ali a olhos nus. E ele, com isso, botava um estímulo elétrico ali e perguntava se a pessoa percebia algum som. E as pessoas sentiam que o som era semelhante das bolhas estourando numa sopa. Era essa a descrição que tinha nos livros da época. Pareciam aquelas bolhas estourando numa sopa quente. Quando você fervia sopa quente. Essa era a descrição na época. Depois, em 1855, esse pesquisador da época, o Duchenne de Boulogne, ele tentou também usar uma corrente elétrica para estimular também orelhas da mesma forma que foram operados, que tiveram doenças graves e com isso ficou o nervo praticamente exposto ali na orelha da pessoa. E a descrição nessa época já foi diferente. Eles descreviam como, era bem romântica a descrição, era como se fosse uma mariposa batendo entre o vidro e a cortina de casa, aquela asa de mariposa batendo ali naquele vidro. Eles achavam que essa era a sensação auditiva que os pacientes tinham. Eles não escutavam um som propriamente dito, mas tinham uma sensação auditiva, o que não tinham antes, eram completamente surdos pela cirurgia ou pela doença. E aí isso deu essa sensação. Lógico que isso foi evoluindo. E em 57, esses franceses criaram um circuito, um tipo de estimulação elétrica implantável. Foi o primeiro primórdio do implante coclear, foi na França, em que de jornais eles promoveram essa primeira estimulação elétrica diretamente no nervo auditivo. Eles pegaram também orelhas operadas
e começaram a estimular eletricamente essas orelhas operadas e conseguiram observar alguma resposta, que tem até um raio-x da época mostrando ali a imagem desse primeiro primórdio de implante. E a descrição do som na época pelas pessoas era o seguinte: era como se fosse uma roleta de cassino ou um grilo, outros botaram como um grilo. Era essa a sensação auditiva que eles tinham nessa época. E aí chegou o grande idealizador do implante coclear. Ele pegou essa ideia, ele leu uma notícia de jornal da época. Tudo bem? Tá me escutando, like? Tudo bem aí? Todo mundo tá me escutando? Eu tô. E aí ele pegou uma notícia de jornal da época, foi lá na França, William House, se uniu a um engenheiro local e começou a testar isso com tecnologia americana nos Estados Unidos. E ele foi testando, começaram a sair os primeiros, e aí esse engenheiro começou a ficar tão empolgado, patenteou até isso na época, só que teve um grande problema que era a biocompatibilidade. O engenheiro não pensou nisso, ter um produto que fosse biocompatível, que a gente pudesse botar embaixo da pele e não ser rejeitado por nós. Isso não foi uma preocupação na época do engenheiro, ele estava preocupado em gerar som. E aí o William House se uniu a outro engenheiro logo depois, o Jack Urban. E aí começaram a montar os primórdios do implante coclear já com material biocompatível na época, que a gente podia botar embaixo da pele e não era rejeitado pelo ser humano. E aí eles dois, essa dupla, um otorrino, um cirurgião otorrino e um engenheiro, começaram a implantar em 73 e já tinham 11 pacientes implantados nessa época. E começou a pipocar pelos Estados Unidos, pelos congressos americanos, as informações. Olha, estão botando um dispositivo que pessoas que eram surdas estão começando a escutar. E aí isso gerou uma descrença grande dos outros médicos da época. Começaram a ter frases negacionistas. Assim, aqui tem uma frase de um grande otorrino da época, bem famoso, Schuckneck, de Boston. Ele falou assim: olha, eu vi os filmes, vi a apresentação dos casos e confirmou minha suspeita que essa prótese é de pouco uso, não vai ter utilidade isso no futuro. Eu acho que é uma operação de risco e acho que a gente não deve fazer esse tipo de coisa. Em 74, num congresso, só para discutir esse tipo de implante. Outro otorrino da época também. O implante coclear que eu estou vendo aqui não ajuda em nada as pessoas. Acho uma técnica muito invasiva para as crianças e é de muito risco. Também não acho que vai longe esse tipo de aparelho. Isso foi muito engraçado, porque ele continuou insistindo nisso, ele acreditava muito nisso. E aí foi fazendo testes, em 77 foi a primeira vez que o Ministério da Saúde dos Estados Unidos mandou um médico para lá avaliar os casos dele. Vamos ver, na realidade, no dia a dia, como estão esses casos lá. E ele viu que tinha, sim, uma história muito positiva e voltou de lá com um relatório que foi: olha, eu estou muito surpreso, os resultados são bem positivos, são bem melhores do que eu estou vendo falarem pelas rodinhas de conversa aí. E ficou muito animado. E acho que isso corroborou muito para isso. Em 77, engraçado, foi o ano também que o William House era muito amigo do professor Pedro Luiz Mangabeira Albernaz, que é da Unifesp, em São Paulo. E aí o William House estava começando a fazer nos Estados Unidos e falou assim: professor Pedro, será que eu posso testar no Brasil também? Vocês têm pacientes que teriam disposição para participar desse teste comigo? E aí, em 77, foi feito o primeiro implante coclear no Brasil, 1977. E aí a gente... 77. Eu nasci em 77. Você viu? Então você viu. Você nasceu junto com o implante coclear no Brasil. E aí, talvez a mesma data, eu não sei a data ao certo. Pode ser que vocês sejam até do mesmo signo, talvez. E aí, em 1980, o House Institute, que já era um instituto que o William House montou, e eles funcionam muito com doação, né? O americano tem essa coisa de doar para a ciência. Eles, lógico, têm abatimento depois de renda, mas eles doam muito para a ciência, grandes empresários doam muito. Começou a investir muito nisso, e foi crescendo, e ele criou o 3M House, que era uma empresa de implante coclear com aparelhos inicialmente que eles chamam de monocanal. Ou seja, esse aparelho de monocanais, e a gente teve no Brasil vários pacientes implantados com esse aparelho, até a gente aqui no grupo explantou um recentemente, porque já não tem peça, já não tem material, a pessoa usava, mas só por baixo da pele. A gente tirou esse aparelho recentemente de um paciente, e até é legal para ter como peça de museu, foi o primeiro implante do Brasil. E aí ele era monocanal, como eu estava falando. Não tinha vários canais de som. O que quer dizer esse monocanal? Quer dizer que tudo era um som só.
Era uma frequência só. A voz de homem, voz de mulher, o passarinho, tudo era o mesmo tipo de qualidade vocal. Não tinham frequências diferentes de som. A estimulação praticamente não tinha essa qualidade que a gente tem hoje com vários canais de som diferentes. Era um canal só. Então, praticamente, a pessoa que usava esse tipo de implante na época, monocanal, que a gente não tem mais hoje, escutava a voz do homem, voz da mulher, voz de criança, todas iguais, da mesma qualidade vocal para todo mundo. Enquanto isso, paralelamente a isso, do outro lado do mundo, na Austrália, o Graham Clark, que o pai tinha surdez, o pai dele tinha surdez, ele sempre correu atrás de uma solução para o problema do pai dele. Ele falou, poxa, eu sou médico, quero ajudar meu pai de alguma forma, eu quero tentar melhorar a vida do meu pai. E aí ele começou a investir em pesquisa e apresentou uma dessas pesquisas para o Teleton. A gente tem até no Brasil, acho, no SBT tinha, que juntava um programa de televisão que juntava arrecadações, as pessoas ligavam para doar. E aí conseguiu arrecadar um dinheiro muito grande para a pesquisa. E começou a implantar lá, em 78, os primeiros protótipos. E esse foi o primeiro paciente, o Rod Saunders. E para você ver a importância do Rod Saunders. Foi um dos pacientes que melhor explicou para o pesquisador, para o médico, como estava se comportando o implante. Que é fundamental a gente ter um retorno, que o médico não bota nele mesmo. Ele bota em alguém. E esse alguém tem que dar um retorno para ele. E aí, ele tem até um livro do Graham Clark mostrando isso. E aí essa ativação dele foi alguma coisa fenomenal. Ele mostrava um vídeo, a fonoaudióloga da época, ele sem o aparelho, e aí ela pede para ele botar o aparelho. Aí ele bota o aparelho não tinha imã na época, era uma faixa na cabeça, olha. E era uma máquina grande, a pessoa andava no colo com isso. E olha como ele começa a responder. Eu acho que esse vídeo está tendo uma leitura labial também junto, mas era o primórdio do implante coclear. Ele já tinha uma percepção de som já e conseguia. Você vê como foi evoluindo o implante coclear. E o Graham Clark foi o grande idealizador de uma das marcas que a gente tem hoje no mercado, que é a Cochlear. A Cochlear ela é uma união de pesquisadores, do próprio governo australiano e de uma marca da Nucleus, que é uma marca de marca-passo cardíaco que entrou nesse mercado de implante coclear. E foram evoluindo, com aprovação pelo governo americano, e surgiram outras marcas. E o processador te fala que era desse tamanho, ocupava uma sala inteira, hoje ficou reduzido. Olha a caixa que era o processador de fala. Você botava a faixa na cabeça e andava com essa caixa na mão. E aí foi reduzido a um dispositivo atrás da orelha. Isso foi uma grande evolução. Acho que tá bom de história do implante coclear, a gente pode conversar um pouquinho sobre outros assuntos agora. Só para introduzir um pouquinho. Voltamos? Eu fiquei emocionada com a minha eu sempre me emociono, eu fico com os olhos cheios de lágrimas de ver essas histórias maravilhosas de pessoas que foram pioneiras, né? Que tiveram coragem de investir no implante, que tiveram coragem de se submeter ao implante, porque, olha, a maioria de nós tem bastante medo. Né? Verdade. Eu também acho que a gente deve muito a eles. Eu acho que esses primeiros pacientes são pacientes que você vai nas fábricas e você vê que eles são homenageados até hoje. Porque eles toparam entrar de cabeça nessa jornada. Porque se não fossem eles, a gente nunca teria o retorno de saber como que estava sendo. E isso, eu acho que até hoje, mesmo pessoas como você que divulgam essa tecnologia por aí, acho que ajudam a gente a perceber como ela é boa, como ela é útil para todo mundo. Infelizmente, a gente recebe muita informação errada, porque ainda tem muita gente falando mal e pouca gente falando bem. Mas eu acho que é questão de tempo e logo o implante ele vai encontrar o lugar na sociedade como ele já encontrou na área médica, né? Porque já é considerado uma das maiores conquistas da medicina. Com certeza, o implante é tido como um dos grandes diferenciais do século passado, foi o surgimento do implante coclear. E a gente sabe o quanto isso tem um impacto na vida das pessoas, na economia do país, na inserção de mercado de trabalho, quanto isso ajuda no dia a dia. Então, ou seja, é algo revolucionário mesmo o implante coclear, é algo que muda muito positivamente todo um país, toda uma nação com a introdução dele.
Bom, eu vou abrir para perguntas, mas eu também vou fazer algumas perguntas. Eu te convidei para fazer essa live, porque, mais uma vez, quando eu fui fazer a live, a gente fica muito concentrado em casos de criança. Eu tenho certeza que os casos de criança são muito mais importantes, no sentido de que o tempo conta, os resultados acabam sendo superiores e elas têm muito mais oportunidades do que se elas esperarem. Mas a gente não tem como voltar no tempo, né? Eu não tenho como Verdade. voltar para os meus 9 anos de idade e fazer o implante naquela época. Então a gente precisa falar de quem nesse momento está tendo a oportunidade de fazer o implante, mas ainda tem medo, né? Tem muitas questões de medo, a gente não sabe se tem indicação, a gente não sabe quais são os resultados que a gente vai ter. E, obviamente, não é tão previsível como é o caso de crianças, dá para prever um pouco melhor qual que vai ser o desenvolvimento dela. Então, já tem uma pergunta aqui. Eles querem saber, por que você decidiu se especializar em implante coclear. Porque eu decidi, tá, a pergunta é mais pessoal, mas é interessante. Quando acabei minha formação aqui no Rio, a gente não fazia implante, na UFRJ, a gente não fazia implante coclear pelo SUS ainda. O professor Chiro, que é meu chefe até hoje lá na UFRJ, ele estava doido para começar a ter o implante coclear pelo SUS, só que isso também envolve uma questão política também. A gente tentava muito e dependia muito de políticos aqui do Rio de Janeiro levarem isso para Brasília. A gente preparava a papelada toda, e eu ajudei muito quando eu era residente ainda nisso. E aí a gente mandava para lá e não conseguia, barrava em algum ponto aqui no Rio de Janeiro, no estado, não sei se a gente não pedia a pessoa certa, pedia do jeito certo, a gente pedia da forma legal, preenchia todos os papéis, a gente era capaz de fazer a cirurgia no SUS, no Rio, só que não era habilitado ainda. E aí o professor Chiro, na época, me incentivou, falou assim, olha, eu quero montar um centro de implante coclear aqui na UFRJ, e quero que você se dedique a isso. E aí ele falou, procura uma formação em locais que já estão fazendo no mundo. E eu fui para a França na época, em Bordeaux, na França, que é um grande centro, até o próprio professor Chiu também esteve lá, de cirurgia de ouvido em geral e implante coclear também tinha. E também foi o meu primeiro contato lá com implante coclear. Então lá eu tive na França o meu primeiro contato com implante coclear. E aí quando eu retornei, a gente logo depois conseguiu se cadastrar para implante coclear. Então eu comecei a montar no SUS como organizar o implante coclear pelo SUS. E paralelo a isso, no privado, a gente se uniu, eu, o professor Chiro, a Bila, o Franzé, e montamos no privado um grupo para também avaliar os pacientes que estavam sendo permitidos já a realização de implante coclear pelos planos de saúde na época. Isso já tem quase 15 anos. E aí a gente começou a fazer os meus casos no privado e paralelo no SUS, que estava começando. E nessa época eu fui também para o House Institute, que eu citei agora aí, o Instituto Housing, lá em Los Angeles. E acompanhei também como que era todo o atendimento deles lá, como que funcionava o dia a dia do paciente implantado. Eles tinham uma experiência longa, foi criado lá o implante coclear. E aí eu via como funcionava, como era a dinâmica do acompanhamento desse paciente, os resultados, os problemas que eles encontravam, e aí isso me ajudou muito a criar bagagem para trazer para o Rio aqui. Então isso foi o meu começo, como eu comecei a gostar mais dessa área. Bom, respondido? Deixa eu perguntar, já tem perguntas bem complicadas aqui de fazer, mas antes eu quero saber uma coisa. Quando o paciente adulto chega para vocês, quais são os critérios mínimos que ele precisa atender para fazer um implante? Então, a gente quando o adulto chega, a gente tem que ver que tipo de adulto com perda auditiva é esse. A gente tem quando divide uma classificação que divide em dois grupos adultos. Os pré-linguais, os adultos que perderam a audição antes de adquirir linguagem, nasceram com uma surdez e chegaram à vida adulta com a surdez. Então, ou seja, eles perderam a audição antes de adquirir linguagem, a gente chama de pré-linguais. E os pós-linguais? Os pós-linguais são pessoas tipo eu. Vamos supor que eu tenho uma perda de audição profunda hoje bilateral. Eu lembro como é a linguagem, eu aprendi a falar, falava, então eu tenho memória da linguagem. Então, ou seja, eu vou conseguir, eu sou um adulto pós-lingual. A princípio, eu tenho tudo formado de linguagem na minha cabeça. Uma criança também de 6, 7 anos já fala, já conversa. Então, se ela perder a audição nessa idade, ela é considerada pós-lingual. Então, vamos lá. O adulto pós-lingual, que já falava, já conversava, quando perdeu a audição, esse aí, a princípio, ele vai ter que avaliar qual benefício ele está tendo com o aparelho auditivo. Ele está tendo um benefício
amplo com o aparelho auditivo, ele está conseguindo escutar e se virar muito bem no dia a dia com o aparelho auditivo, ótimo, talvez não seja o momento ainda do implante coclear. Agora não, ele já está tendo dificuldade, já está com o aparelho auditivo mais potente que tem no mercado. Ele já está nas situações do dia a dia, não conseguindo lidar bem com aquela situação. Ele já sente cansaço no final do dia pelo esforço que ele faz para escutar o dia inteiro. Em volta dele, seja na família, no trabalho, ele já está tendo dificuldade de se relacionar com as pessoas. Esse talvez seja um adulto que já seja candidato a implante coclear. Agora, para o adulto pré-lingual, o adulto que esse é um grupo muito particular, o adulto que chegou à vida adulta, teve uma surdez ao nascimento, ele nunca escutou som, mas ele teve uma ótima oralização. Ou ele escutou som muito pouquinho lá no começo, uma perda, um resíduo que tinha, mas ele teve uma ótima oralização, ele tem uma ótima leitura orofacial. Esse adulto vai passar por testes com fonoaudiólogos para ver como que é o padrão dele de linguagem. Se ele tem um padrão predominantemente oral, se ele se comunica predominantemente por via oral, tem uma leitura orofacial muito boa, uma leitura labial muito boa, é sim um possível candidato também para implante coclear. Já o adulto que não se comunica em nada por leitura orofacial, só se comunica por Libras e levou esse caminho de desenvolvimento para Libras, nunca foi mais para oralização, esse talvez não vai ser um bom candidato para implante coclear. É um candidato que talvez já se frustrasse se usar um implante coclear, porque nunca teve uma estimulação para a linguagem oral. Eu preciso dessa estimulação, então, nos adultos que tiveram a perda muito precoce na vida deles. Respondido? Perguntaram aqui quando que vocês começaram o Centro de Implante Coclear do Rio. Em que ano que ele começou? A gente no privado começou, se não me engano, em 2007. A gente começou, o primeiro paciente foi em 2007. E no SUS a gente foi habilitado no final de 2009 e acho que implantou o primeiro no começo de 2010. Muito legal. 10 anos agora. E a gente teve uma ajuda muito grande, é importante citar isso, da equipe da USP, São Paulo. O professor Ricardo, o Koji, a Valéria, eles já tinham um centro deles em São Paulo, já funcionando há algum tempo, e foram muito gentis com a gente, vindo até aqui no Rio, nos primeiros casos, e foram ótimos tutores para a gente no começo. Só para o pessoal que está em casa assistindo, vocês sabem que eu sou paciente do HC, que ontem a gente fez uma entrevista com a Valéria Goff, né, que é essa Valéria que você está citando. Eu sou apaixonada pela equipe do HC, mas a equipe do Rio, que é uma equipe ligada ao HC, também é uma equipe que eu acho maravilhosa, super indico para os meus amigos, inclusive eu mandei um amigo meu para fazer bilateral com vocês, porque é uma equipe que eu realmente sei que acolhe o paciente dele. E para o início de acolhimento, estão me perguntando aqui se tem algum caso que vocês tenham feito de sucesso ou de indicação para pacientes com neurofibromatose tipo 2. Tem alguma história? A neurofibromatose tipo 2, o que é, para quem não conhece? É um caso mais particular. Nesses pacientes com essa doença, ela forma tumores nos nervos. E, no caso, pode formar tumor no nervo auditivo. E forma um tumor dos dois lados no nervo auditivo. E aí, no caso, não tem indicação para implante coclear na maioria das vezes. Porque esse tumor ele vai estar em cima do nervo auditivo. A gente vai precisar retirar esse tumor e muitas vezes danifica o nervo auditivo nessa retirada. Algumas vezes, em poucos casos, se consegue preservar, mas são poucos casos. E aí você poderia tentar o implante coclear, mas a maioria desses pacientes acaba indo para implante de tronco encefálico, que tem resultados não tão parecidos com o implante coclear, tem resultados um pouco diferentes de implante coclear. Muito legal, obrigada por essa resposta. Na verdade não é legal, né? Mas é bom saber, entender com a situação. É um pouco diferente. Paciente que tem, não é um implante coclear, é um implante de tronco cefálico que tem resultados completamente diferentes de implante coclear. Ainda é uma tecnologia que é o que se tem para fazer para esse perfil de paciente, mas é uma tecnologia que ainda, eu acho, particularmente, tem que evoluir mais ainda. Os resultados não são muito animadores ainda, na maioria dos casos. Estão me perguntando se tem ou já teve alguma marca brasileira de implante coclear, se tem alguém pensando nisso, alguém pensando em investir nisso ou não. Agora com dólar a quase R$6 valeria a pena até, mas realmente a USP, aí em São Paulo,
chegou a bolar um primórdio, se não me engano, de um aparelho, mas acho que não foi à frente, não conseguiu à frente. Uma tecnologia que envolve muita pesquisa e muito investimento. Essas empresas que estão no mercado hoje, elas investem muito, muito dinheiro. Às vezes, poxa, é tão caro o implante coclear. É caro porque envolve investimento. Além da gente estar no país, que o dólar é muito caro, mas essas empresas investem muito. Imagina, fazer o nervo conseguir escutar sons, e esses sons são detalhados. Ou seja, você sabe o que é voz de homem, de mulher, o que é agudo, o que é grave. Então, é uma tecnologia muito, muito precisa. E isso envolve muito dinheiro de investimento. Eu acho que a gente não tem isso aqui no Brasil ainda, não. Entendi. Tem uma pessoa perguntando se teve algum caso de implante coclear em adulto que você se surpreendeu com o resultado dele, que ele nem tinha um prognóstico tão bom e de repente foi uma surpresa o resultado. Tem dos dois jeitos, né? Tem casos que a gente surpreende positivamente e casos que a gente surpreende negativamente. Casos de surpresa positiva, tem vários, assim, que a gente vai, porque a pessoa tem a perda já há muito tempo. A gente imagina, tipo, tem paciente nosso que está uns 70, 80 anos até, e perdeu a audição lá com 30 anos de idade, 40 anos de idade. A gente implantou achando, se escutar alguma coisa, já vai estar no lucro já, não vai estar no silêncio total, vai ter alguma ajuda no dia a dia já. E você vê daqui a pouco essa pessoa ao telefone, que é uma coisa surpreendente, que é o top dos pacientes, é o paciente de implante coclear, você ligar ele, atender e conversar sem o uso do visual, só com o som. Isso é alguma coisa que deixa a gente bem feliz. Já teve casos, sim, desses pacientes de muito tempo de privação auditiva, que perderam a audição muito lá atrás, de, às vezes, na própria ativação, você já se surpreender com o resultado dele. E teve casos também, vou falar que só teve casos positivos, tem casos também que a gente imaginava que o resultado seria excelente, que teve pouco tempo de privação e o resultado ainda está engatinhando, lógico, melhor do que o silêncio total, mas está muito mais lento o topo que a gente quer alcançar com eles ainda. No caso de um adulto pré-lingual, que ele seja implantado tardiamente, e aí ele queira fazer o implante bilateral muito tempo depois que ele fez o primeiro, que é um caso que eu mandei para você, inclusive. O que se pode esperar de um caso assim? Você acha que o córtex auditivo está sendo estimulado, que vai ser mais difícil? Como que você acha que é o resultado? A primeira coisa que a gente fala, quando tem uma distância muito grande de um lado para o outro, é preparar o paciente para o segundo lado, para ele não ter uma decepção. Porque ele já está com um lado que está estimulado há muito tempo. É como se fosse, vamos comparar com pernas. Imagina uma perna que eu estou andando todo dia com ela, está fortona, a outra está lá atrofiada, magrinha, e aí eu resolvo começar a mexer essa perna minha magrinha que está aqui, a outra está lá parruda, está bem grossa, e aí está toda malhada, e essa aqui está magrinha, magrinha. Então eu tenho que começar devagar com aquela perna, eu não posso nunca comparar ela com aquela outra perna que está bem malhada. Eu tenho que sempre identificá-la como um ser à parte, que ela vai um dia chegar talvez igual àquela outra perna malhada que eu tenho. Mas ela vai levar um tempo para isso. Então, ou seja, não desistir no começo. Esse começo vai ser difícil. E às vezes a pessoa vai ter até a percepção de que está me atrapalhando. Poxa, eu botei aqui, está me atrapalhando. Eu escutava melhor só de um lado. Esse som agora está confuso. Então ele tem que ter noção de que ele vai chegar lá também, e necessita esforço e paciência. Então, é um tempo que a gente discute antes de fazer esse segundo lado, quando tem muita distância de um para o outro, dessa necessidade de dar uma atenção para esse segundo lado. Ele não vai ser igual ao primeiro, não vai ser imediatamente igual ao primeiro. A gente vai ter um caminho a seguir até chegar ao resultado que está o primeiro hoje. Muito obrigada por essa resposta. A analogia foi muito boa, né? A gente tem essas dúvidas, porque assim, até pouco tempo atrás, não era comum a indicação do bilateral. Eu acho que o protocolo do bilateral é uma coisa mais recente. Foi, de 2010, 2011 para cá. Então, ou seja, tem nem 10 anos que a gente está fazendo bilateral. No SUS começou em 2015. Então, ou seja, é muito recente o bilateral. Então, é algo que até pouco tempo atrás não se pensava tanto. E até alguns pais, mesmo adulto, perguntam pra gente, se faz um lado só? Eu falei, se faz. Até pouco tempo atrás a gente só fazia um lado. O bilateral é algo novo. E que para muitos adultos, às vezes o adulto pede para começar um lado só e depois ele quer fazer o segundo lado se der certo primeiro. O adulto às vezes é desconfiado. E a gente tem que respeitar. Para a criança, não. Para a criança a gente sugere fortemente fazer bilateral, porque a gente sabe que a aquisição de linguagem
é um fator bem relacionado a essa implantação bilateral. A gente vê a velocidade de aquisição maior no bilateral. O adulto, a gente permite ter essa escolha e discussão se vai fazer uni ou bilateral, no momento de fazer o segundo lado. Aliás, do bilateral, eu tenho uma dúvida bem assim. A gente sempre fala que ter dois implantes ajuda na localização sonora. Mas eu tenho a impressão de que quando isso é feito simultaneamente, quando isso é feito sequencialmente, a localização sonora não é tão boa. Eu não sei se é porque no meu caso, a minha localização sonora não é boa, mas você acha que tem diferença entre o implante simultâneo e o sequencial na questão da localização sonora? Sim, tem diferença. E também tem diferença, mais do que isso, é o que você tinha de resíduo auditivo nessa orelha. O quanto você escutava antes. Porque às vezes tem pessoas com perdas assimétricas. Um lado já escutava um pouquinho melhor que o outro. Então teve uma estimulação maior de um lado em relação ao outro em algum momento da vida. E aí, quando faz o implante, essa assimetria ainda se mantém por um tempo. E às vezes leva anos para equalizar, se for equalizar um dia. Então, algumas vezes, essa localização no espaço, se a perda não é simétrica, é dificultada sim. Entendi. Estou perguntando aqui, se o paciente se o paciente adolescente, adulto, ele tem bom resultado com o implante de um lado só, um resultado muito bom, você acha que ainda assim seria indicado ele fazer o bilateral? Sim, se ele tem perda auditiva severa, profunda do outro lado, sim, eu sou muito defensor do segundo lado. Porque, ainda mais um adolescente, ele tem necessidade, está estudando, está na universidade, está no mercado de trabalho, ele vai precisar. Se o implante dele dá um defeito de um lado, ele fica, às vezes, um mês para consertar, fica um mês e meio para consertar, é um terror no trabalho dele, na universidade, na escola, e vai deixar aquele lado de cá parado, só para pendurar brinco na orelha. Vamos ativar esse lado, vou esperar ver se vai surgir célula-tronco. Hoje os implantes são eletrodos cada vez mais finos. A ideia da gente é entrar dentro da cóclea do indivíduo e não danificar nada lá dentro. A ideia hoje das cirurgias, que a gente chama de soft surgery, cirurgia leve, é a gente entrar na cóclea do indivíduo e tentar preservar o máximo de todo o mobiliário que tem lá dentro. As cadeiras, as mesas, a gente não tinha nada do lugar. E deixar tudo lá para que, se no futuro surgir alguma coisa, possa ser aproveitado toda a estrutura que o paciente tem. Então, isso de, vou guardar esse meu orelha aqui para uma coisa no futuro, não tem muita razão hoje. Você está perdendo seu tempo, podia estar 2, 3 anos já escutando, esperando uma coisa que vai surgir daqui a 10 anos. Peraí, eu me perdi, eu estava pensando numa pergunta, entrou uma mensagem aqui. Você acha que tem diferença nas expectativas de uma família que quer implantar uma criança, de um adulto que ele chega para fazer o implante? Você acha que essas expectativas são as mesmas? Ou em relação ao implante, tá? Ou se as expectativas são muito diferentes? São bem diferentes. Vamos começar com a criança. A criança, a família já recebeu uma notícia de que o filho deles tem uma perda auditiva. Aquele filho que nasceu lá, perfeitinho, que foi desejado, eles receberam aquela notícia e já estão lá embaixo já de tristeza, já, poxa, perda auditiva, não esperava isso, por quê? Por que comigo? Nunca teve ninguém na família com perda auditiva. Então a família está muito para baixo. E a gente está lá oferecendo um implante coclear, está dando uma ajuda, olha, está dando uma ajuda. Que bom, vamos ver se vai ter alguma resposta. Estou muito otimista. Por mais otimista que esteja, eu acho que a gente trabalha muito a expectativa da família. O adulto não, ele já viveu muitas vezes a audição normal. Esse adulto que perdeu a audição, ele já viveu a audição normal. Ele vai usar como comparação, muitas vezes, aquela audição que ele tinha lá atrás. E a gente sabe que o implante coclear é um pouco diferente. O som não é um som natural, é um som transformado eletronicamente. Que por mais parecido que seja com o som natural, ainda tem diferenças. Então, para o adulto que já escutou, ele vai usar sempre como comparação. Então, a gente tem que trabalhar isso tudo antes da cirurgia. Olha, você hoje não está escutando nada, a gente vai introduzir um aparelho que vai te possibilitar escutar sons inteligíveis, você vai poder ter diálogos, identificar vozes, mas não é igual aos teus sons anteriores. São sons transformados eletronicamente. Então, você vai ter que se adaptar ao novo normal. Isso vai ser o teu novo normal, tua nova audição normal. E é isso que a gente tem que preparar ele antes. Senão ele pode se frustrar, mas o som da pia do banheiro está diferente, o som do meu sapato está diferente. Viram queixas e não comemorações. Eu acho, poxa, estou escutando o som do sapato, eba. Não, ele está achando que está diferente em relação a antes. Ele está frustrado que não é o mesmo som que ele escutava antes.
E você acha que o resultado do adulto ele também exige que a pessoa faça uma reabilitação auditiva? Ele também vai precisar fazer fono, ele também vai precisar fazer mapeamentos, como uma criança precisa fazer. Sim, sim, vai precisar. E é um papel muito importante do fonoterapeuta nesse momento. O adulto muitas vezes acha que não precisa. Eu já escutei, eu sei o que é isso. Muitas vezes ele até realmente tem adultos que conseguem se virar muito bem depois de implantado sem terapia. Só que muitos não. Precisam de um terapeuta acompanhando que vão ensinar ele, educá-lo naqueles sons, ajudar em treinamento auditivo, que é uma coisa que nem todo mundo no seu dia a dia tem experiência com isso. Então, treinamento auditivo, saber fechar os olhos e conseguir perceber sons diferentes, treinar sons diferentes. Isso tudo vai ajudar muito, a gente vê muito boa performance nesses que fazem treinamento auditivo com fonoterapeutas. São adultos bem diferenciados. E mapeamento, sim, ele vai precisar de mapeamentos tão frequentes às vezes quanto crianças, até porque eles dão muito mais informação do que as crianças. O adulto fala pra gente, olha, o agudo tá muito alto, tô escutando um agudo muito alto. A criança muitas vezes não vai dar essa informação pra gente. O adulto, então, às vezes tem uma finesse na sua opinião muito maior do que a gente espera da criança. Tem uma pergunta bem interessante aqui. Se tem alguma forma de um simulador que permita que um ouvinte tenha noção do que o implantado ouve? Olha, eu já vi alguns simuladores, já vi até áudios em congressos para simular, mas eu acho, sinceramente, que é uma coisa muito pessoal. Cada um sabe o som que escuta. Pode ser o som que eu escuto aqui mesmo não seja igual o que minha esposa escute, o que você escute. Então, ou seja, é muito pessoal isso. Isso envolve muito cérebro, envolve muita emoção, envolve muito recordações e cultura da pessoa. Então, ou seja, eu acho que é algo muito pessoal isso. Eu acho que é impossível a gente saber exatamente o que a LAC escuta com o implante dela. Eu acho difícil conseguir mensurar isso, transformar isso em algo palpável, assim. Eu acho que a melhor analogia que eu consegui ouvir nesse sentido, eu nem sei o que fez essa analogia, mas eu achei perfeita. Eu não sei se quem tem idade aqui, sabe como que era a TV no final dos anos 80, anos 90? Ela era cheia de pix de chiadinho, né? Ela tinha tipo umas bolinhas na frente, ela tinha eu não sei o que exatamente que era aquilo. Mas a gente achava aquilo super normal. A gente via a TV na década de 80 e achava aquilo normal. Até chegar a TV a cabo, a TV digital, e a imagem ficar perfeita. Eu acho que quando que o implantado, principalmente, ele não tem essa comparação da imagem perfeita, a não ser que seja um adulto que perde a audição. Então ele vai ver aquela imagem cheia de chiado e vai achar normal, porque aquilo é o que ele tem possibilidade de ver. Assim como o cérebro dele talvez nem seja preparado para ver uma imagem digital do nada, entende? Eu acho que a analogia da TV é mais ou menos o que os pais querem para entender. Porque eu acho que o adulto ele não está com expectativa tão grande. Se ele não for alguém que perdeu a audição recentemente. Mas é interessante isso, exatamente. Essa comparação é ótima. Que os pais perguntam, ela vai escutar normal? Isso vai ser o normal para ela. Ela não tem essa comparação como você falou. Ou seja, é o novo normal. É o novo não, vai ser o normal dela. Normal para ela vai ser o implante coclear da criança que nasceu com surdez. O do adulto que já escutou vai ser um novo normal. O novo normal dele vai ser aquela situação naquele momento. Aquilo vai ser o som normal para ele. Então, ou seja, os normais, os padrões de normalidade vão se alterando de acordo com a necessidade. A normalidade ela é muito subjetiva, né? Eu acho que o pessoal tem uma expectativa de, na verdade, driblar a deficiência de tal maneira que não se perceba que a pessoa tem deficiência. Mas eu acho que não tem necessidade disso, porque a gente depende de uma tecnologia para ouvir. E tudo bem, não tem problema depender de uma tecnologia para ouvir. Você não precisa depender de uma tecnologia para falar no telefone. Com certeza, hoje em dia a gente é altamente dependente de tecnologia. O que seria do nosso isolamento social da quarentena se não fosse tecnologia? Tivesse um celular para ver um vídeo, para conversar com as pessoas, para fazer, ou seja, a gente está dependente da tecnologia no nosso dia a dia. As pessoas não se deram conta disso, que essa dependência já existe em ouvintes e não ouvintes. Isso já é uma dependência natural da tecnologia. Querem saber sobre atividades físicas. Após fazer um implante coclear, a vida de um implantado em relação a esportes continua normal? Eles têm que fazer alguma adaptação? É um novo normal também. Não é exatamente igual à rotina normal. A gente tem um aparelho que está embaixo da pele nessa posição. E além disso, tem um aparelho por fora também que eu não quero que caia no meio de um jogo de futebol e alguém pise em cima, que é um aparelho caro.
Então, ou seja, eu tenho que me adaptar a novas situações. Eu falo que a gente hoje cada vez menos cerceia, proíbe de fazer os esportes. A gente só pede proteção para fazer esses esportes. Então, ou seja, quer lutar, quer fazer boxe tailandês, tudo bem, mas vai ter que proteger essa região. Botar capacetes próprios para proteger essa região. Você tem que ter noção de que tem uma área ali que é frágil. Tudo bem que o implante não é tão frágil, mas você pode se machucar até batendo naquela região com força. Então, ou seja, tem que proteger, usar capacete de proteção. Seja para ciclismo, que o ciclismo naturalmente já tem que usar um capacete. Seja quem usa implante, quem não usa já teria que usar o capacete. São proteções que normalmente já deveríamos ter. Ou seja, numa luta, teria que usar uma proteção nessa área, proteger minha cabeça. Ou seja, já vai ter que proteger também o implante. Hoje, a única, talvez, restrição que a gente pede para implantado de esporte, eu sempre comento sobre mergulho submarino. Hoje, os aparelhos têm segurança até 10 metros de profundidade, a maioria dos aparelhos internos, até 10 metros de profundidade. Além de 10 metros, a gente vai precisar de um pouco de paciência, porque tem estudos saindo sobre isso ainda. Um ou outro aparelho específico já tem estudos até 20 metros de profundidade, mas 20 metros é muita coisa, não é todo mundo que mergulha até 20 metros de profundidade. Mas mergulho submarino é uma coisa que a gente pede também cautela. Paraquedismo, skydive, esses esportes radicais de pular, tem vários implantados que já pularam, não existe estudo sobre isso, a gente só tem observação de usuários. Tem vários usuários que já pularam, já botaram relato nas redes sociais, e a gente viu que correu tudo bem, houve segurança, não teve nenhum problema em relação a isso. Mas não existe um estudo ainda sobre altitude no sentido aéreo para implante coclear. Em questão de temperatura, hein? A gente tem alguma limitação em relação à sauna, em relação à neve, a temperatura? Não, pode normal. Até porque a temperatura do corpo, por mais que o implante está embaixo da pele, vai ser a mesma temperatura do nosso corpo. O nosso corpo também não pode chegar a uma temperatura muito baixa nem muito alta, senão a gente vai passar mal antes de quebrar o implante. Então, ou seja, a temperatura que for danificar o implante é a temperatura que o corpo humano já não aguentaria. Então, não tem restrição à sauna. Lógico, a parte externa do aparelho, ficar exposta à umidade, principalmente modelos mais antigos, vai danificar o processador auditivo. Agora, a parte interna, não tem problema. Tem algumas perguntas em relação às novidades tecnológicas. Se tem alguma, assim, um implante que esteja para vir, um implante totalmente interno, que todo mundo quer saber. Se tem algum implante com uma técnica especial, se tem alguma coisa assim para vir em breve. Vamos lá, o que tem de novidade assim? A primeira novidade que se fala no momento é conectividade. Vocês já estão vendo isso, muitos já usam aparelhos que já têm conectividade. Isso foi a palavra do momento nos últimos 3 anos. Assim. Toda a juventude, mesmo os idosos, hoje, ainda mais aqui no isolamento, a gente quer que o aparelho nosso se conecte com os recursos que a gente tem no dia a dia. Celular, televisão, computador, e os implantes não seriam diferentes. Então, os implantes estão vindo com a conectividade. Totalmente implantável. Isso é um sonho já de estar sendo trabalhado há muito tempo. Existem alguns problemas para se chegar até esse sonho. Quais são 2 problemas principais? Um seria o microfone. A gente tem que ter um microfone com um filtro muito potente para conseguir filtrar os sons do sangue passando pelos nossos vasos sanguíneos, da musculatura se contraindo, da mastigação. O microfone embaixo da pele captaria isso tudo. E seria um inferno. A gente gera muito som que a gente não percebe. Então o microfone teria que ter um filtro para isso tudo, o que a gente não tem ainda. E além disso, ser potente o suficiente para conseguir captar o som externo. Além disso, tem a bateria. São aparelhos que demandam bateria. E se a gente não tem nada externo para carregar, também vai ser difícil. Então, ou seja, vai ter que se fazer cirurgias ocasionais para trocar a bateria interna. Então, isso é uma coisa que ainda está se estudando, até porque o custo disso é tudo muito caro também. E os resultados estão muito aquém do que a gente tem hoje com os implantes do momento. Então, já existem estudos sim, mas com resultado muito inferior ao que a gente tem hoje. O que surgiram mesmo também de alguns anos para cá foram os implantes que a gente chama de extra-auriculares, fora da orelha, que é o canso, é um deles, o rondo é outro deles, ou seja, que não usa a orelha para pendurar o aparelho. Aí o canso aí, isso. Esse foi uma tecnologia nova que agradou muita gente.
pegou um grupo de pessoas que estava que gostou muito disso, e tem uma outra opção no mercado. O que está surgindo agora, que as pessoas, o que vai sair agora? O que vai sair agora talvez seja aparelhos como esse, como o Canso, com baterias recarregáveis, com carregamento por contato, de você botar numa superfície e ele já carregar automaticamente, não tem que trocar bateria toda hora. Isso é uma coisa que deve surgir, já está surgindo em algumas empresas já para agora. Acho que é uma novidade real no momento. Nossa, tem uma pergunta e eu acho bem interessante de fazer, mas eu vou ter que ler devagar, porque ela usou um termo bem complicado. E talvez seja interessante você responder. É uma paciente que ela tem otosclerose e ela fez uma estapedectomia. Estapedectomia. É a cirurgia para corrigir a otosclerose quando tem um problema no estribo, que é um ossinho dentro do nossa orelha. E aí ela falou que provavelmente ela deve fazer um implante coclear porque a perda já avançou bastante. E aí ela, no outro ouvido, ela está precisando fazer aquela cirurgia que você falou, estapectomia. Ela quer saber se o melhor seria ela já fazer um implante coclear dos dois lados. Tem que ver o limiar da perda auditiva dela. O implante coclear só é realizado para perdas severas a profundas, em que o aparelho já não está dando benefício. A otosclerose, que é essa doença que ela citou, é uma doença degenerativa, é uma doença que vai levando a uma perda auditiva progressiva que pode chegar até 0 de audição. Então, é um paciente que, depende da idade que abrir a otosclerose, da gravidade da doença, às vezes com uns 40 anos de idade não tem audição mais nenhuma. Ela começa muito precoce, a partir dos 20 anos de idade já começa a perda auditiva. É genética, então na família tem outros casos. E a conduta, quando a perda ainda é leve ou moderada, a gente consegue fazer uma cirurgia de retirar o estribo doente e colocar uma prótesezinha na orelha para melhorar a audição, que é essa estapedectomia que ela citou. Já quando a perda já está acentuada, aí entra o implante coclear na história, ou seja, aí já é hora de entrar o implante coclear. E muitas vezes a gente não espera chegar à perda profunda. Como a gente sabe que a doença é progressiva, que vai chegar profunda em algum momento, a gente às vezes faz a cirurgia um pouco antes de chegar à perda profunda. Acho que eu espero que tenha respondido a sua pergunta, já que eu achei que foi bem interessante, mas é que varia conforme o caso, né? Não dá para a gente fazer uma avaliação numa live. Mas, em todo caso, como você chegou a falar de um implante totalmente interno, tem uma pergunta aqui se você tem experiência com Carina, que é o aparelho totalmente interno. O Carina não é um implante coclear, só para deixar bem claro. O Carina compete no mesmo nível com os aparelhos auditivos. Ele pega perdas auditivas de leve até severa. Profundo ele não ajuda em nada. Então, Carina só vai pegar perda leve, moderada, pega bem, severa já está mais ou menos o resultado do Carina. O Carina é um implante que a gente chama de orelha média, não é implante de cóclea. A gente nem mexe na cóclea do indivíduo na cirurgia. O Carina a gente coloca sobre a cadeia ossicular, sobre os ossinhos do ouvido, que vibram. O que faz o Carina é ele pegar essa vibração e potencializar lá dentro. Então, o ossinho que vibrava assim, devagar, com Carina lá dentro, vai vibrar mais alto, vai levar o som mais alto para dentro da orelha interna. É essa que é a ideia do Carina. A gente tem, sim, alguns casos aqui, mas, como eu falei, o perfil é diferente do implante coclear. É para paciente que, por algum motivo, não está se adaptando a um aparelho auditivo convencional e pode usar o Carina. O Carina é uma prótese, e essa, sim, é totalmente implantável. Ela fica o microfone por baixo da pele. Como eu falei, é um microfone com filtro muito bom e consegue filtrar esses sons do ambiente. Isso ajuda o paciente nisso. E ele tem também, além de ser totalmente implantável, ele também tem um recurso. Se a necessidade auditiva ainda assim estiver grande, você pode botar como se fosse semelhante a um canso aqui nele, que você consegue escutar melhor com esse bottom que a gente coloca nele. Tem uma pessoa perguntando aqui, não é de implante de adulto, mas eu acho que vale dessa pergunta. Ela quer saber o seguinte: uma criança que ouviu até os 4 meses de idade e que vai fazer um implante já perto dos 3 anos, ela teria alguma memória auditiva? Ela perdeu a audição, então, desculpa, com 4 anos. Ela ouviu até os 3, 4 meses. Meses de vida? Meses, não, a gente não tem essa certeza. A princípio, a ideia é que ela vai fazer com quantos anos agora o implante? Desculpa. Ela vai fazer agora com 3, eu acho que perto dos 3 anos.
Até 4 anos de idade a gente vê que ainda tem resultados bons ainda. A plasticidade ainda está bem ativa. Pode ser que a gente aproveite uma coisa, é difícil dizer isso, que a gente não sabe o quanto a criança percebeu até 3, 4 meses, é muito precoce isso. Na verdade, ele viu até os 4 meses e vai implantar agora com 3 anos. Então, assim, não está tão longe assim, mas... Não está tão longe. Eu acho que sim, dá para aproveitar sim algum tipo de estimulação a criança teve. Mesmo que não foi uma estimulação coordenada, nem consciente, mas alguma área foi estimulada do cérebro do nervo auditivo. Não ficou tanto tempo de privação assim. Que a gente diz 3, 4 meses de vida, mas na barriga da mãe ela estava escutando também. Então, ou seja, ela escutou por um tempo. As crianças na barriga também escutam. Então o nervo está trabalhando na barriga também. Eu tenho certeza que alguma memória auditiva mínima deve ter, mas ele vai conseguir aproveitar essa memória, já é outra história, né? Alguma memória, assim, mínima. Tem uma pergunta bem interessante. Um paciente adulto que ele é implantado e ele precisa fazer uma ressonância magnética. Se tem alguma máquina que ele possa, que seja mais indicada para ele procurar para fazer a ressonância? Bom, o implante ele é composto de material metálico. E a gente sabe que na ressonância magnética não pode entrar material metálico. É feito um campo magnético e puxa. Imagina, se lá dentro está puxando o teu implante que está embaixo da pele. Isso é uma dor muito grande, além de aquecer o material. A gente tem que ver o modelo que foi implantado nessa pessoa. Cada modelo tem uma especificidade. Modelos mais antigos existem limitações. Podem fazer uma ressonância até uma certa intensidade. Pode ser até 1,5 Tesla. E mesmo assim, vai ter que usar uma proteção na cabeça. A gente faz uma bandana para ficar bem justo aqui a região para não ter chance de deslocamento nenhum durante o exame. Para um adulto que está consciente, não está sedado na ressonância, ele pode ter, e ainda vai ter que informar se tiver qualquer dor, qualquer sinal de aquecimento aqui na região, ele vai ter que informar e interromper o exame no meio. Então, ou seja, existem limitações sim importantes. Os modelos mais novos de implante, de diversas marcas que saíram nos últimos 2 anos, já vem com uma possibilidade, um magneto diferente, que permite fazer ressonâncias até 3 Tesla de potência, que é uma das ressonâncias de maior potência que a gente tem no mercado hoje. Então, ou seja, deixa bem confortável para fazer ressonância no momento. Então, os modelos mais modernos, a gente já consegue fazer ressonâncias até 3 Tesla, que são praticamente todos os aparelhos que a gente tem no mercado hoje. Deixa eu perguntar uma coisa. Quando já somos implantados de um lado, a gente tem um limite de tempo máximo para poder optar pelo bilateral? Se existe um prazo máximo, a pessoa implantada há 20 anos quer fazer o bilateral, a gente já não aconselha mais. Não acho. Não aconselhar não é a frase. Assim, é não saber que os resultados melhores são quanto mais perto do outro. A gente implantou agora um lado e até 2 anos implantou o segundo lado, a gente sabe que vai ter um resultado melhor do que quem esperou 20 anos. Com certeza a performance vai ser mais imediata, assim, a melhor performance vai ser mais imediata. Esse que demorou mais tempo, ficou mais tempo com privação auditiva, como eu falei da perna, foi atrofiando mais e mais e mais aquela perna. Então, até ela chegar a ficar forte como o outro, vai ser um caminho mais longo. Mas não é uma contraindicação total, não. Até porque a gente vê pacientes que a gente tem diferença, a gente tem uns casos de paciente que foi implantado na criança, assim, com 2, 3 anos de idade, e resolveu fazer o segundo lado agora com 20 anos. E a gente vê que eles estão gostando muito dessa nova situação. Eles cresceram escutando só de um lado e estão começando a perceber sons do outro lado. Não está igual ao outro ainda, mas um dia vai chegar, vai caminhando para isso. E a gente fala até para treinar em ambientes, em casa, quando está no ambiente mais ele sozinho, tirar o implante que ele já tem há muito tempo e ficar só com o implante novo, para ele treinar nesses ambientes os sons, como que é perceber o som e treinar essa audição desse lado, fazer uma malhação do nervo auditivo nessas situações. Muito obrigada. Eu gosto porque as pessoas às vezes falam, eu não quero fazer o segundo lado porque eu sou implantado há 15 anos. Mas a gente acha que a pessoa que já é implantada, ela pode implantar o outro lado, se ela quiser, né? Se for um partir dela, pronto. É discutido com ela e eu acho bom, porque isso aí pode ser que salve ela em algumas situações. E tá lá com a orelha, tá tudo bem formado, tem o nervo, tem o cérebro, tá tudo conectado ali. Deixar uma orelha só para pendurar brinco, não acho legal. Vamos usar essa orelha, tá ali. É parte do nosso corpo, a gente tem que usar e estimular ela de alguma forma. Pessoal, a gente tem mais 5 minutos de live, então se vocês quiserem fazer mais perguntas, fiquem à vontade, porque o povo gosta de deixar as perguntas para o final. Quando eu já estou encerrando, eu estou avisando que eu vou encerrar em breve, que a gente está quase 1 hora já.
Teve uma mãe que fez uma pergunta um pouco lá em cima, faz um tempo já. Ela perguntou assim: se você sabe explicar como que o cérebro ele assimila quando a pessoa ouve de um lado com o implante e do outro lado com o aparelho auditivo, quando ela é bimodal. Exatamente, isso é uma ótima pergunta. Até pouco tempo atrás, pouco tempo, ano passado, ano retrasado, a gente tinha pouca conectividade entre o aparelho e o implante. Um não conversava muito com o outro. E tem vários pacientes que estão com isso. Eles ainda têm benefício com o aparelho de um lado e estão com o implante do outro. Estão vivendo bem assim. Mas o paciente falava, olha, eu sei o que é o som do meu implante e eu sei o que é o som do meu aparelho. Eles não conversam lá dentro ainda bem, porque a programação era diferente. De 2 anos para cá, surgiram modelos de processador externo de implante que se comunicam com modelos de aparelho auditivo. E isso deixou a programação dos dois semelhante. Então, ou seja, um ajuda o outro, um se comunica com o outro. Então, aquele grave que o implante coclear às vezes não escuta bem, o aparelho está escutando esse lado e já joga para cá. Ou aquele agudo que esse aparelho aqui já não está escutando, o aparelho auditivo não está, o implante escutou muito bem, joga para cá. Isso gera o que a gente chama de audição binaural. Ou seja, vira um som só na cabeça da pessoa e não dois sons diferentes. Eu não vou escutar a voz do Felipe de um lado do implante e de um lado com o aparelho. Eu vou escutar um som só. Ele vai mudar o ambiente, os dois já se programam juntos. Já vão chegar, ele vai ouvir uma música, os dois já vão se programar juntos. E até a conectividade. Ele vai ligar no celular, o som já vai para os dois ao mesmo tempo. Então, ou seja, eles estão conversando. A ideia da conectividade não é só com os eletrodomésticos, os aparelhos de casa. É também com o aparelho auditivo desses pacientes bimodais. E essa conectividade ajudou muito. Eram pacientes que até então percebiam sons diferentes e aprendiam a conviver com isso. E hoje não, já veio que o som conversa um com o outro, que é quase um som só. Então, ajudou muito essa conectividade dos aparelhos mais novos. Por isso que às vezes a gente insiste de pedir, às vezes com plano de saúde, um aparelho mais moderno, por conta desses recursos que fazem diferença. E às vezes o auditor lá dentro não entende bem isso. Fala, poxa, mas vai fazer uma diferença muito grande para esse perfil de paciente. Tem uma pergunta aqui, ela é bem atual. E eu acho que vale a pena a gente perguntar isso. Imagina com um paciente implantado que ele deu positivo para o Covid-19. Se tem alguma recomendação urgente para ele ser avaliado também pelo otorrino dele? Ou não tem nada a ver? Não, a princípio não tem nenhuma recomendação urgente. Os sintomas da Covid-19, uma pessoa com perda auditiva, usuária ou não de implante coclear, são os sintomas gerais. A princípio a gente não identificou nenhum dano à audição com Covid-19. Nada. Tem um trabalho ou outro que saiu, mas que não conseguiu provar muita coisa de perda auditiva pelo Covid-19. Os cuidados que ele vai ter que ter é o mesmo em geral, ou seja, se isolar em casa, evitar a contaminação da família mesmo dentro da própria casa e ficar 14 dias até do início de sintomas isolado em casa. Então não tem assim nenhuma indicação de que o Covid ataca o ouvido, né? Ainda não. É uma doença nova, mas nenhum trabalho mostrou ataque específico ao ouvido nesse momento, não. Nada. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Ao olfato, sim. Muitos pacientes, até pacientes surdos que eu acompanho, estão com perda de olfato pelo Covid, mas que volta. A gente tem um lado positivo que eles perdem o olfato e afeta o paladar também, mas que volta depois de 7 a 14 dias e a gente tem melhora disso. Tem uma última pergunta aqui que eu achei bem bacana. Deixa para a gente perguntar, porque você falou de levar em conta a conectividade quando o paciente tem uma perda menor num aparelho e aí vai implantar no outro. Isso é levado em conta pelo SUS ou só pelo convênio? Não, no SUS a gente tem também. Só que, lógico, no SUS hoje a gente não tem esse aparelho com conectividade ainda. Boa parte das empresas não disponibilizam no SUS os modelos mais novos, porque o custo, né? O SUS paga hoje o mesmo valor que pagava há quase 10 anos. Então, ou seja, o dólar subiu muito. O dólar na época que fez era R$1, R$1,50, R$2, sei lá, reais. Hoje está quase 6. Então, ou seja, os aparelhos são importados. Então, é impossível quase manter o mesmo tipo de implante que é fornecido no privado. Mas sim, existem modelos muito bons. Até algumas marcas disponibilizam até modelos com bastante recurso. Mas não são todas as marcas, não. Algumas sim, outras não.
Depende do que a gente tem na época. A gente tem paciente também que fala, eu queria essa marca no SUS. Mas, infelizmente, eu não posso escolher muitas vezes, que é feita uma licitação pública e é comprado de só uma marca. Ocasionalmente, eu tenho mais de uma marca para oferecer, eu posso até discutir com o paciente, mas muitas das vezes, se eu vou ter aquela marca naquele momento, nem sei se vai chegar uma segunda marca para frente. Eu posso nem falar, espera, vamos ver se vai chegar. Não sei. Entendi. Muito obrigada. Tem um monte de elogios. Se você puder entrar na live e depois dar uma olhada, assim, porque vai ficar gravado lá, se quiser compartilhar. Tem muitos elogios, de verdade. Prazé fez um monte de elogio a sua pessoa aqui. É suspeito. Ele, Bila, Tira são suspeitos. E é isso. A gente vai encerrando por aqui, porque nós já fizemos uma hora de live. Eu vou deixar você descansar, porque eu sei que é um pouco cansativo responder tantas perguntas, mas todo mundo está agradecendo a sua disponibilidade de responder essas perguntas, porque a gente está num momento que a gente está muito distante dos médicos, das equipes, por causa da questão da quarentena. Então, ter essa oportunidade de ouvir um médico que a gente confia, traz a esperança de que quando esse momento passar, vai ter que continuar tendo equipes maravilhosas para que nos acolhem de verdade. Então, muito obrigada mesmo. Obrigado, Lac, obrigado, Edu, obrigado a todos que estão nos assistindo até essa hora, quase 8h30 da noite. E obrigado, Lac, por fazer essas lives e também enriquecer nosso período de quarentena, né? Eu acho que você, com essas lives, se reinventou também, né? A gente começa a se adaptar a novas situações e a gente vai se colocando em situações que a gente nunca pensou em fazer. Acho que não pensou em fazer lives quase que diárias na tua vida. E está fazendo todo dia e está enriquecendo nosso dia a dia e trazendo informação, que é algo muito útil. A gente está saindo, pelo menos culturalmente, melhor desse isolamento social, dessa quarentena nossa. Com certeza. Obrigado a todos. Eu agradeço muito. Beijinhos sanados para todos e uma ótima noite. Obrigado. Tchau, tchau.